Graças a Deus, irmão Raí, uma oportunidade também de fazer uma rápida palavra em nome de Jesus. Após o irmão Raí, vamos ouvir também a irmã Toninha louvar o Senhor e vamos também estar ouvindo o irmão, nosso irmão Diácono, Adelmir, que está dando também uma palavra. Gostaria de cumprimentar a amada igreja e todos os vizinhos aí, ouvintes da palavra de Deus com a paz do Senhor Jesus, amém? Mais uma vez, o motivo de alegria estar aqui juntos com os amados irmãos para falar da palavra de Deus. Gostaria de falar aqui num assunto muito importante, que é sobre o perdão. Perdão é algo que não é fácil, mas a palavra de Deus diz que nós temos que perdoar o próximo, temos que liberar o perdão e temos que pedir perdão. Porque o próprio Deus diz lá na oração que aquele que não perdoar o seu próximo, Deus também não vai perdoar. Então a palavra de Deus diz aqui, o perdão é um dos pilares centrais da fé cristã e está profundamente ligado ao amor, à graça e à reconciliação que Deus oferece à humanidade. É tanto um ato divino quanto uma prática que os seguidores de Cristo são chamados a exercer em suas vidas diárias. O perdão de Deus é a base de toda a mensagem do Evangelho. Ele oferece o perdão dos pecados àqueles que se arrependem e colocam sua fé em Jesus Cristo. Base bíblica para o perdão. Salmos 103:12 diz: quando o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Isaías 1:18: ainda que os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. A obra de Jesus no perdão. O perdão de Deus é possível porque Jesus levou sobre si os pecados da humanidade. Isaías 53:5. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24. No momento de sua morte na cruz, Jesus orou: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Lucas 23:34. Demonstrando o amor e o desejo de perdão divino. O perdão que devemos oferecer. Os cristãos são chamados a perdoar uns aos outros, como Deus nos perdoou. Primeiro mandamento bíblico, Mateus, capítulo 6, versículo 14 e 15 diz: pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Colossenses capítulo 3, versículo 13 diz: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Segunda parábola do credor incompassivo, Mateus capítulo 18, versículo 21 ao 35. Jesus ensina que, tendo recebido um perdão tão grande de Deus, devemos também perdoar aqueles que nos ofendem, independentemente do tamanho da ofensa. Características do perdão cristão. Primeiro, o perdão é incondicional. O perdão não deve depender do arrependimento ou da atitude da outra pessoa. Lucas capítulo 6, versículos 27 e 28. Segundo, o perdão tem que ser completo, não tem que ser por parte. Perdoar é você conviver com alguém que lhe machucou, que lhe feriu, sem ficar lembrando as coisas que lhe machucaram. Você tentar jogar no mar do esquecimento, assim como nosso Deus jogou todos os nossos pecados no mar do esquecimento, quando nós aceitamos Jesus Cristo como seu único, suficiente e exclusivo Salvador de sua vida. Louvado seja Deus. O perdão tem que ser libertador. Perdoar liberta tanto quem perdoa quanto quem é perdoado. O perdão remove o peso do ressentimento e permite que a paz de Deus reine no coração. Filipenses capítulo 4, versículo 7. O perdão é transformador. O perdão transforma relacionamentos e demonstra o amor de Deus ao mundo. João 13, 34 e 35. Quais são os benefícios do perdão? Primeiro, quem libera o perdão, a pessoa mais beneficiada é ela própria. Se alguém me machucou, se alguém me magoou e eu libero o perdão, eu vou até ela pedir perdão a ela, mesmo ela tendo me machucado, quem vai ser maior beneficiado sou eu. E depois a outra pessoa lá que me magoou. Louvado seja Deus. Então, os benefícios do perdão. Primeiro, espiritual. Perdoar restaura a comunhão com Deus e com os outros.
A falta de perdão impede nossas orações. Marcos 11, 25. Segundo, emocional. O perdão cura feridas emocionais, reduz o estresse e promove a paz interior. Tem muitas pessoas que estão ficando doentes na alma por falta de perdão, por falta de arrependimento, por falta de liberar perdão. E cada mágoa que você tem da pessoa, raiva, vai aumentando e vai se transformando numa doença na mente. E aí vai chegando a ansiedade e a depressão. Então, meus amados irmãos, meus amigos, é tempo de liberar perdão, é tempo de arrependimento. Se você tem alguém que você tem mágoa, que você não consegue perdoar, ou que você magoou alguém que você precisa pedir perdão a ela, vá até ela. Ou se você não tem coragem, vá discretamente até onde ela, não é obrigado a ser na frente das pessoas não, mas peça perdão a ela de coração. Arrependimento, perdão, não é só você chorar não. Tem muitas pessoas que pedem perdão, choram, mas principalmente ressentimento. Nós temos que perdoar de coração. E para finalizar, o perdão ele é relacional. Ele reconstrói relacionamentos quebrados e fortalece laços de amor e confiança. Quais são as dificuldades em perdoar? Perdoar pode ser difícil, especialmente em casos de ofensas graves. No entanto, perdão é uma escolha, não é um sentimento. É um ato de obediência e confiança em Deus. A força para perdoar vem do Espírito Santo. Gálatas 5, 22, 23. Então, eu queria ficar com uma reflexão para vocês. Que temos que pedir perdão e perdoar. Porque a palavra de Deus diz que se a gente não perdoar, Deus não vai nos perdoar. Eu agradeço pela rica oportunidade. Que Deus abençoe cada um poderosamente em nome de Jesus. Amém? É o Espírito Santo.